Só pirou na área, hoje com um convidado muito especial, Diogo Guimarães. Olá, e também com o desfalque, né? Hoje nosso Dedê Gonzalez, nosso mexicano preferido, não está presente. Ele que nesse momento são 1h39, deve estar tentando atravessar a fronteira lá dos Estados Unidos para retomar a vida dele de goal boy. A gente deseja uma boa sorte, Dedê, e que você faça mais sucesso lá do que está fazendo aqui no Sopirola. As últimas informações que nós tivemos foi que ele foi fazer um estágio lá no Rio Grande do Sul. Só que devido às cinzas do vulcão, ele não está conseguindo embarcar diretamente. Então ele está preso ainda um pouquinho lá, mas cinzas inclusive que podem atrapalhar a rodada. O que a gente vai ver daqui a pouco. O nosso convidado especial vai dar os palpites dele da rodada, da quarta rodada do Brasileirão. Grandes jogos, né? Jogos realmente que vão mexer com a torcida brasileira. Nessa semana que foi uma semana que fez história no Brasil, né? Despedida de Ronaldo Fenômeno, que para homenagear aquela que deu tudo para ele durante toda a carreira, foi fantasiado de bola no último jogo, né? E uma carreira fantástica, Ronaldo Fenômeno que tem uma história de superações no futebol, não é isso? E também, para contrariar o nosso amigo aqui, Diogo, a semana do título do Trembal da Colina na Copa do Brasil. Né? Um feito, depois de 8 anos, um feito extraordinário. Antes de passar a bola para o nosso convidado especial, vou apresentar esse que tem uma história de vida extraordinária. Né? Ele que já foi mágico com um grande número de levitação em pleno Pelourinho. Né? Ele que é ex-pirata do Caribe, na nau de Jack Sparrow, e é flamenguista doente. Né? DJ de Brega. E o famoso DJ de Brega, né? Um dos maiores bregas da Bahia. Seja bem-vindo, Diogo, com você, o Sopirula, com suas polêmicas. Primeiramente, só para uma pequena correção, foi DJ de uma boate de striptease. Tá? Existe a diferença, no brega normalmente acontece gratuitamente, não era o caso da boate. As amigas vão ver esse vídeo. Boa tarde. Fale diretamente para suas amigas. Tive um café da manhã hoje com a presidente Dilma e com o Lula, onde nós almoçamos, a gente importou uma carne de polvo unicamente especial, porque foi convidado para trazer para esse programa. Eles pediram que eu compareça lá, vamos comer o polvo, porque a carne do polvo, ela permite que a gente consiga se antecipar aos eventos que vão acontecer agora nesse final de semana. Então, pra gente, eu recebi um envelope do polvo. Vocês podem ver, não, isso a gente fez, foi uma reunião. Como o programa já sabe, a Mandiná, ela é extremamente fã nossa, a gente pediu só para dar uma validação em cima do processo. Mas foi uma reunião que foi feita juntamente e psicografada pelo nosso querido Francisco Xavier. Francisco Cândido Xavier. Então, o Chico Mendes não, o Chiquinho Xavier. Xavier. E ele psicografou esses resultados pra gente. Eu vou apresentar somente parcial. Sim. Uma parcial e uma opinião, porque ele entendeu o que ele viu lá na frente, o que aconteceu. Vocês podem verificar, o envelope está completamente lacrado. Eu tô curioso. Vê alguma sacanagem por aí. Inicialmente esse resultado é confidencial. Sim. Bem, como a gente acompanhou aqui diretamente pela nossa equipe de meteorologia, ainda está um pouco complicado. É possível que 6 jogos sejam adiados porque eles acontecem onde está na zona do vulcão. Aquele problemão que pode acontecer. Exato. Então, o pessoal não está conseguindo embarcar nem sair para fazer os seus jogos. Então, segundo o Chico Xavier, diz que vai acontecer. Vai acontecer jogos, não importa quando, ele diz que vai acontecer. Isso é uma certeza. E ele me pediu para fazer um pequeno comentário sobre alguns jogos. Você é flamenguista doente, assim como o Dedê Gonzalez. E eu vou ser um pouco polêmico com você agora.
Ronaldo Fenômeno encerrou a carreira e praticamente desprezou o Flamengo. Né? Desprezou o Flamengo, foi para o Corinthians e lá se empapuçou com 3 travecos. Você acha que a história dele poderia ter sido diferente no Flamengo? Bem, primeiro comentário, eu acho que a Confederação Brasileira de Futebol deveria se portar de forma melhor, porque o ato de bullying que foi feito agora nessa semana foi complicado. Quem assistiu o jogo, até o próprio nosso colega de coração, Galvão Bueno, rindo, dando risadas da movimentação, a pessoa se cansou. Ao subir as escadas para o vestiário, ele se cansou. Então as homenagens todas foi realmente um ato de brincadeira de mau gosto, mas a gente tem o seguinte, existem algumas forças superiores que estão além da diretoria do Flamengo, a qual são encarnadas em Patrícia Amorim, que previam que isso ia acontecer. Então essas mesmas situações foram causadas para o Adriano agora. O Adriano também não faz parte do grupo do Flamengo, porque a gente sabe que são pessoas que têm tendência à obesidade e que elas não vão render um bom futebol para o time. Entendi. Então, por enquanto, é isso que, infelizmente, a história não aconteceu. Sempre polêmico, Diogo Guimarães, grande figura, né? E é isso. Eu queria só lembrar que Vasco e Curitiba foi um confronto também entre 2 jogadores que sofreram muito bullying na carreira, né? Que foi o Léo Gago e o Márcio Careca. Eles 2 tiveram realmente também muito problema com bullying no futebol. E muita gente não discute isso, né? Então vamos lá. Vamos para a rodada, uma rodada muito promissora. Primeiro jogo da rodada, um clássico, São Paulo e Grêmio. O que é que você acha que pode acontecer? Bem, esse é um jogo da diversidade, tá? Um mundo da diversidade. A gente está jogando contra... Todo mundo sabe que o ídolo, o símbolo que representa São Paulo é o Bambi. E o Grêmio não fica atrás. O Grêmio às vezes fica atrás, nem sempre fica atrás, mas normalmente a gente está na frente. Então, eu imaginei que esse resultado seria um empate. Para não haver briga, exatamente, não haver briga. E nesse caso eu acertei, porque constei o querido Xavier, Chiquinho, e ele falou, não, esse resultado desse jogo é 2-2, 2 patinhos numa lagoa, só todo bem juntinho, exatamente. Então esse vai ser um resultado bem igual pra gente. Por jogar em casa e ter um pouco mais de purpurina ali, eu acredito no São Paulo. 1-0, mas também não muito distante, né? Vamos lá pro segundo jogo da rodada, Avaí e América Mineiro. O Avaí e o América Mineiro, o Chico ele informou, eu não sei nem que time é esse. Ele não teve informações para buscar, para fazer o interchange de câmbios, para conseguir fazer a previsão desse cálculo. Então ele passou a bola para mim. Eu entendo que o Avaí, por estar em uma decadência total, o Avaí é o lanterna do campeonato, tem um saldo negativo de -8. Um time de surfista, né? E como o jogo vai ser lá no Avaí, que a temperatura é ótima, as praias são bem maravilhosas, as havaianas em si, elas vão distrair os jogadores do América. Então eu creio que esse resultado vai ser uma recuperação 3-0 para o Avaí. Vai ser uma goleada, não uma goleada, aquela quase goleada, 3-0 para o Avaí em cima do América Mineiro, mesmo porque Mineiro só está preocupado em comer quieto, eles não vão estar interessados no jogo de futebol. Com certeza. Cruzeiro, eu acredito aí no América, porque o América está com um time bem entrosadinho ali, eu acho que pode dar 2-1 no América aí. Cruzeiro e Santos, clássico também da rodada. O Cruzeiro e Santos, eu entendo, primeiro eu vou falar de mim, depois eu entendo. É um jogo de igual para igual. Eu entendo que o jogo do Cruzeiro e do Santos vai ser bem perto de igualar, mas existe uma pequena vantagem para o Cruzeiro, porque o Santos é muito metido. O Santos tirando, quer ganhar sempre, o Cruzeiro sempre, como fica sempre na intermediária sem fazer muita coisa, é a vez dele dar aquela subidinha. Então o Santos vai fazer um gol, provavelmente lá com o Neymar, aquele pessoal de lá, mas o Cruzeiro ganha esse jogo 2-1. Esse é o verdadeiro almanaque do futebol, Diogo Guimarães, com seus palpites polêmicos. Eu acredito aí no Cruzeiro, porque o Santos não vai
completo para essa partida, porque tem a final da Libertadores. Tem esse detalhe. Então o Cruzeiro acho que pode dar 1-0 aí também. Vasco e Figueirense. O Vasco que vem do campeonato da Copa do Brasil, né? Nada, não é uma provocação, mas o Vasco que vem do campeonato da Copa do Brasil está desgastado. O Vasco, como todos sabem, independente de ser flamenguista, eu torci pelo Vasco, visto que eu começava a me sentir uma pessoa agressora, uma pessoa que começava a me sentir mal de estar fazendo tanta gozação com o torcedor vascaíno, e à medida dos anos, sempre essa história de vice. E a gente fez as pessoas estavam se suicidando, as pessoas estavam chorando muito, eu perdi amizades importantes que não falam comigo por causa das ligações que eu fazia. Então eu torci um pouco pelo Vasco, mesmo porque eu entendo que o título de vice do Vasco, ele pertence ao Flamengo. O Flamengo sempre tem que pôr o Vasco vice. E o Curitiba não tinha esse direito. Então colocação perfeita. Essa situação leva que o Vasco está cansado, na verdade o Vasco se esforçou muito, apesar do Curitiba ter jogado muito bem, foi um jogo muito bom, mas como era um jogo comprado, a gente não poderia mudar aquilo ali, só foi para a plateia mesmo. O Vasco ele é um time completamente inexpressivo. O Figueirense a gente também. O que é o Figueirense? É da Figueira. Eu não gosto de Figo particularmente, mas eu creio que esse jogo é 0-0, sem graça, sem emoção. Não, para mim absolutamente nada acontece. É um jogo 0-0. Eu estou com você, Diogo, acho que é um 0-0 aí também. Acho que é um 0-0. Bahia e Atlético Mineiro. Um jogo que o Bahia pode, de repente, até surpreender, né? Com um empate aí. O que é que você acha? Então, o Bahia particularmente, ele subiu no momento errado. Ele demorou os 7 anos para atingir a primeira divisão do futebol. O pessoal fala que ele veio de elevador, mas veio de escada. Mas infelizmente esse ano o Bahia volta. Isso o Chico Xavier já me confirmou. Tá? E a indigestão volta para a Série B. A indigestão do povo, ela me passou que, olha, o Bahia, ele vai provavelmente, antes das 6 rodadas finais, já está completamente rebaixado. E o Atlético Mineiro é um time que está numa ascensão excelente, tá? Chamado aquele bem no crescente, né? Exato, está crescendo. E é um time que não vai ter respeito nenhum ao Bahia, ele vai impor seu futebol. Eu creio que, por o goleiro do Bahia ser o goleiro que era, do Flamengo, Marcelo Lomba, ele foi treinado pelo Júlio César, por Gilmar, pelos imperadores do Por que o nome dele é Marcelo Lomba? Eu ouvi comentários que foram feitos pelo pessoal aqui de uma emissora que a gente não costuma comentar, a SPNN, que informou que ele tem a região da costela que chega a atingir a perna muito grande, então a parte da lombar. Então é por isso que esse apelido dele é assim. Entendi. Então, aí, como eu te falei, eu acredito no empate. 1-1, Bahia e Atlético Mineiro. Né? Internacional e Palmeiras.